Lei dos senos ou lei dos cossenos? Quando usá-las? Olá, amigos, tudo bem? Trouxemos para o nosso encontro de hoje dois temazinhos que causam às vezes alguma certa confusão na hora de usar. Porém, como a gente sempre tem pregado em todos os vídeos anteriores, é muito importante saber para que serve, como diferenciar certas utilizações que a gente vai fazer na matemática. Essa ciência tão bacana e que, se transformada em decorebas, memorizações, sem saber o porquê daquilo ali ser utilizado, vai tornar o seu estudo mais cansativo. Então, trouxemos no tema de hoje, não como uma competição, lei dos senos versus lei dos cossenos, como eu coloquei ali, né? Mas como uma forma de clarear quando usar isso. Vale a pena lembrar que sempre que você for ver o seu vídeo, coloca o brilhozinho da tela lá no máximo, vai ficar muito mais legal. Ah, eu queria ter acesso aos slides da aula. Eles estarão à sua disposição lá no cantinho direito. Se você clica lá na descrição do vídeo, aparece um linkzinho e você baixa os slides para você. É importantíssimo assistir a aula acompanhando. Lembrando, você vai poder rever quantas vezes quiser. E de posse dos slides, você pode fazer as anotações, se você quiser imprimi-los, ok? Vamos lá conversar um pouco sobre esse tema de hoje? Bom, lei dos senos e lei dos cossenos são duas leis que a gente usa aqui na geometria para trabalhar com triângulos quaisquer. Por que com triângulos quaisquer? Especificamente para o triângulo retângulo, a gente já tem o teorema de Pitágoras, né? Que queira ou não queira, é uma dedução que a gente tem a partir da lei dos cossenos. Vejamos, o que é que a lei dos senos nos diz? Quando temos um triângulo qualquer, cada lado desse triângulo ele é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele. Ou seja, o A está para o seno do ângulo A, o B está para o seno do ângulo B e o C está para o seno do ângulo C. Já a lei dos cossenos, a gente em outra oportunidade pode até fazer a deduçãozinha, não é nada do outro mundo. Olha o que é que nós temos. Toda vez que a gente vai usar a lei dos cossenos, é importante salientar que um ângulo só se faz necessário para que eu faça essa aplicação. Quando nós tínhamos a lei dos senos, são necessárias em cada proporção dessa o conhecimento de dois desses ângulos. Então, o grande segredo entre lei dos senos e lei dos cossenos é esse. Na lei dos senos, para que eu possa aplicar, eu preciso ter o conhecimento de dois ângulos do triângulo. Já para a nossa lei dos cossenos, eu só preciso de um ângulo por vez. Lembre-se, se esse nosso triângulo aqui fosse um triângulo retângulo, que ângulo seria esse aqui? O ângulo de 90 graus. Então, na hora que a gente fizesse a aplicação, o que é que nós teríamos se o ângulo fosse de 90 graus? Que o cosseno de 90 graus seria zero, esse termo todo iria embora e nós teríamos a lei dos cossenos. Ok, meus amigos? Vamos fazer uma aplicação para clarear isso. Ó, considere o triângulo retângulo ABD exibido na figura abaixo, em que AB mede 2 centímetros, BC mede 1 centímetro e CD mede 5 centímetros. Então o ângulo θ é igual a... Num primeiro momento a gente fica até tentado, olha um triângulo retângulo, mas o ângulo θ está envolvido num triângulo não retângulo. Então, dessa forma, vejamos, nos disseram que de A até B vale 1, 2, de B até C vale 1 e de C até D vale 5. Meus amigos, bem aqui nós temos uma aplicaçãozinha direta do teorema de Pitágoras. A gente pode chamar esse lado aqui, essa hipotenusa de x, e x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O nosso x vai valer raiz de 5. E temos já a medida desse lado. Se nós olharmos para o triângulo retângulo ABD, esse cateto vale 6. Esse outro cateto vale 2. E essa hipotenusa eu vou chamar de y. Aplicando novamente o teorema de Pitágoras, o que teríamos? 2 ao quadrado
mais 6 ao quadrado. O nosso lado y iria valer raiz quadrada de 40. Amigos, se eu estou querendo descobrir o valor desse ângulo θ envolvido nesse triângulo que aqui está destacado, o que é que nós teríamos? Conheço o lado oposto ao ângulo que eu quero descobrir, conheço as medidas dos outros dois lados. Vejamos, temos um ângulo em destaque na questão. Portanto, essa questão se trata de uma questão de lei dos cossenos. Vamos aplicá-la. Na hora que a gente tem 5 ao quadrado igual a raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 40 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno do ângulo θ. Amigos, 25 igual a 5 mais 40 menos 2 raiz quadrada de 200 vezes o cosseno de θ. 25 menos 45 menos 20 igual a menos 2 vezes 200 não é 2 vezes 100? Nós poderíamos colocar 10 raiz de 2 vezes o cosseno de θ. Meus amigos, o cosseno de θ, por sua vez, seria esse menos 20 com esses menos 20, vai embora. Nós vamos ficar que o cosseno de θ seria 1 sobre raiz de 2, o cosseno de θ seria raiz de 2 sobre 2, o θ procurado é o ângulo de 45 graus. Como podemos observar, para que esse triângulo seja resolvido, numa linguagem mais popular, para que nós tenhamos a descoberta do lado procurado, tínhamos que identificar quantos ângulos temos destacado da questão. Só tínhamos o ângulo θ. Vamos fazer mais uma aplicação para que a gente possa clarear esse tipo de aplicação. Se nós tivéssemos agora esse outro enunciado, tá? No nosso bate-papozinho, é importante sempre você acompanhar nos slides o que estamos fazendo. E ele nos diz: a figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C é 8 km. O ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Essa distância em quilômetros é, não esqueça, o ângulo A mede 45 e o ângulo C mede 75. O ângulo A mede 45 graus na figura e o ângulo C mede 75 graus. Amigos, nesse nosso triângulo ABC, a soma dos ângulos internos não é 180? Aqui nós já temos 120 graus. Então, o ângulo desconhecido aqui, 60 graus. Lembre-se que a distância do ponto B ao ponto C é de 8 km. De B até C, está aqui o nosso vértice B, o nosso vértice C, o nosso vértice A. Então, de B até C, mede 8. A medida que a gente está procurando é a medida da distância do ponto A ao ponto C. Amigos, temos um triângulo qualquer e temos mais de um ângulo envolvido na resolução da questão. Dessa vez estamos tratando de quê? De um problema de lei dos senos. Observem comigo. X, que é o lado que eu quero descobrir, está para o seno do ângulo oposto, assim como 8, que é o outro lado conhecido, está para o seno de 45 graus. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. A partir daí, o que é que nós temos? Uma mera operaçãozinha, tá? X igual a 8, raiz de 3 sobre raiz de 2, que a gente racionalizando vai ficar 8 raiz de 6 sobre 2, portanto, a distância procurada,
4 raiz de 6. Conforme trouxemos no início do vídeo, o questionamento, quando usar a lei dos senos, quando usar a lei dos cossenos, o grande segredo está, quantos ângulos eu tenho para que essa descoberta seja feita? Esperamos que, com esses exemplos, tenhamos clareado um pouco da diferença entre essas duas grandes ferramentas da geometria. Até o próximo vídeo!